tenho uma alegria de estar aqui com vocês hoje. Quando me convidaram para estar aqui, eu pensei, o que eu vou ir lá, né? Cheio de empresário, homens bem-sucedidos. Mas Deus encheu meu coração de ousadia de estar aqui, porque eu sei que meu testemunho é diferente de muitos do que vocês já ouviram, né? Sei que alguns já foram no jantar, né? Já viram outras histórias, talvez de pessoas um pouco mais velhas, mais vividas. Mas eu sei que a história de um jovem e o que Deus fez na minha vida vai com certeza poder impactar, né? Isso é a prova de como Deus ele é um Deus fiel, né? Então, como ele falou, eu sou a Aline, tenho 22 anos, né? Estou no 9º semestre de Direito, esse ano, graças a Deus, estou me formando. Já fui colega da Bruna, minha amiga, e morei um ano na Austrália. Ano passado eu voltei, então várias coisas andam acontecendo na minha vida. E para começar aqui falando com vocês, eu queria saber uma coisinha, assim, porque na hora eu fiquei assim, né? Como eu vou saber se eu vou me identificar, assim, né, com eles? Eu sei aqui que aqui tá o Leonardo, né, tem 16 anos, é a mãe dele, o tio, né, pai da Bruna, e eu sei que vários outros aqui devem ser pais, né, de adolescentes, de jovens, eu não sei tu que tá nos visitando também é pai, e o avô, enfim. Então todos nós aqui, né, de alguma forma tem contato com o jovem, né, jovem, adolescente, sabe muito bem como é a vida de um jovem hoje em dia, ano de 2012, né, um jovem universitário, como mesmo a gente ouviu o testemunho aqui, né, do que ele fazia, do que acontecia. Então eu sei que independente da nossa diferença de idade, eu consigo me identificar com vocês vão conseguir entender, né. Eu não sei o que na verdade trouxe vocês aqui, né? A história que está por trás de cada rosto aqui. Mas uma coisa eu sei, que Deus ele é um Deus que ele nos atrai para ele, sabe? Às vezes a gente não entende como a gente foi parar, né, no lugar que a gente está. Mas eu sei que é a mão de Deus, né, atraindo vocês, assim como atraiu a minha vida para ele, né? E talvez vocês pensem, né, ela só tem 22 anos, né, o que ela entende sobre sofrimento, sobre dor, sobre, não sei, sobre as experiências, né, que a gente tem na vida, assim, mas principalmente sobre Deus, né, a gente está aqui para, de certa forma, conhecer a Deus. Quem é esse Deus que vem mudando a história, né, de muitos homens ao nosso redor? Mas, sim, eu tenho uma história com Deus, e ela começou há muitos anos atrás, como ele falou, né, meu pai e minha mãe já conheciam a Deus quando eu nasci. Então eu nasci numa família que já tinha Deus como o centro, assim, já tinha os princípios da Bíblia, né, sendo aplicados na vida dos meus pais. Então, como a história de vários jovens que eu conheço, mas talvez vocês não conheçam muitos, né, eu cresci nesse contexto, né, nessa família. E só para vocês entenderem como eu vou dar meu testemunho, eu vou organizar ele em 4 mentiras, assim, que eu sei que todo jovem e que toda pessoa, na verdade, ouve, né? E que, na verdade, às vezes a gente é tentado a acreditar nessas mentiras. Então, com as experiências da minha vida, eu vou contando isso para vocês. Tem uma frase que ela define, antes de começar exatamente a minha história, que ela define, assim, muito do que aconteceu na minha vida. Ela diz assim: não são as minhas intenções que determinam o meu futuro, mas o caminho que hoje eu decido andar. Não são as minhas intenções, sendo boas ou ruins, que determinam o meu futuro, mas o caminho que hoje eu decido andar. Então, como eu falei, eu cresci nessa família muito especial. Eu fui amada pelos meus pais, cuidada, planejada desde que eu nasci. Eu sou a 3ª filha. Tenho uma irmã de 31, uma irmã de 27. Eles choravam para eu ter uma irmãzinha, daí vim eu. Então eu fui muito amada por todos, cresci nesse contexto. E meus pais, desde então, das minhas lembranças mais antigas, me ensinaram sobre quem era Jesus, de quanto Jesus me amava. E nesse ponto, assim, eu vejo uma grande lacuna na vida de muitos jovens que estão ao meu redor. E de muitas pessoas, na verdade. Que o jovem, ele busca o valor na opinião dos outros. Ele busca se reafirmar naquilo que as pessoas ao redor dele pensam. E não só o jovem, na verdade, todas as pessoas, né? E quando eu nasci,
Eu sei que independente dos meus pais me planejarem ou não, me amarem ou não, eu ter sido talvez quase fruto de um aborto ou não, que não é a minha história, mas poderia ter sido. Eu sei que Deus me escolheu. E Ele, na Bíblia, fala em Salmo 139 que Ele escreveu todos os nossos dias antes mesmo de a gente nascer. Então Deus, eu sei que independente da história de vocês, né, de como vocês vieram ao mundo, de como foi a família de vocês, eu sei que Deus escolheu cada um de nós para que a gente estivesse aqui. E não é por acaso, não foi um acidente, foi desígnio dele, foi amor dele. E essa foi uma verdade que mudou a minha vida. Porque hoje eu não sou pautada, eu não ando na faculdade, eu não cresci na minha adolescência pensando que eu precisava da aprovação das pessoas que estavam ao meu redor. Eu nunca precisei da aprovação dos meus colegas para saber que eu era amada. E isso é uma coisa que só Deus pode fazer na nossa vida. Só Deus pode imprimir esse valor que Ele mesmo nos deu, mesmo antes de a gente existir. E, então eu continuei, eu cresci então, na igreja, né? Meus amigos eram todos da igreja. E Deus, Bíblia, todas essas coisas eram bem familiares para mim, porque afinal eu cresci nesse contexto, né? E até nesse ponto, assim, eu desafio vocês, né? Ter Deus como algo familiar, conhecer as passagens da Bíblia, ir na igreja eventualmente, semanalmente, não te faz parte de tudo isso. Na verdade, quando a gente entende, né, que não são essas coisas que determinam, né, nosso relacionamento com Deus. Não importa se vocês vêm aqui, se vocês um dia vão encontrar um outro grupo, não é isso que vai fazer vocês, agora eu sou membro de uma igreja. Não existe isso, né? Existe uma decisão que a gente toma em Jesus que nos insere numa família. E essa família está espalhada em muitas cidades, em muitos países, em todo o mundo, né? Então, Deus falou isso comigo, né? Ele me lembrou um exemplo para falar para vocês, né? Uma babá, uma empregada doméstica, ela pode ser muito íntima de uma família. Ela pode conhecer a história e conhecer os filhos até mais que os pais, quando os pais trabalham fora, não estão muito em casa. Mas mesmo que ela seja praticamente da família, ela nunca vai ser herdeira. Então essa é a nossa diferença, né? Fazer parte de tudo isso, saber que eu conhecia a Bíblia, eu conhecia Jesus, eu conhecia as histórias, isso não me fez parte da igreja. Isso não me fazia ter uma vida com Deus. Vocês entendem? E isso talvez para vocês é diferente, porque quando tu cresce na igreja é uma outra cabeça que tu tem, né? Acho que quem teve essa história sabe. Então, continuando a minha história, assim, aos 11 anos eu me batizei. E foi uma decisão muito consciente minha, entendendo o que tudo isso significava, que eu queria confirmar essa decisão, que Jesus realmente, eu via que Ele era muito importante para mim, que eu queria que Ele governasse a minha vida. E eu passei a minha adolescência, como a maioria dos adolescentes, né, com muitos desafios, questionamentos, reafirmei quem eu era, o que eu acreditava. É muito fácil para um adolescente se render às pressões do grupo, né, na escola, se questionar se tudo aquilo que eu acreditava já há tantos anos, na verdade, era verdade, se valia a pena. E, na verdade, durante toda a minha adolescência, por incrível que pareça, eu nunca pensei em desistir. Mesmo com todos esses questionamentos, nunca pensei em desistir. Nunca pensei em tomar outro caminho para a minha vida. Claro que eu dei várias cabeçadas, eu errei, eu fiz várias coisas como todo jovem, mas eu pude aprender com esses erros e pude crescer. E uma coisa que para mim foi muito importante era a certeza que independente do que eu fizesse, Deus sempre me amava. Isso eu tinha muito presente na minha vida, que Deus sempre me amava, independente daquilo que eu podia fazer. E essa constância do amor de Deus é uma coisa que a gente não vê no mundo. Isso é pra mim o que mais pega. Tu não vê ninguém sendo fiel e constante no amor. As pessoas desistem umas das outras muito fácil. Elas simplesmente ignoram, elas cansam, eu acho que essa é a palavra, elas cansam, elas não te aguento mais. Isso é no casamento, isso é em relacionamentos, em namoro, até relacionamento de pais com filhos. Ai filho, cansei de ti, desisti.
Até muitos pais têm desistido dos seus filhos. Mas o amor de Deus, ele não desistia de mim. E isso assim me conquistou realmente, mesmo novinha, me conquistou. Eu disse, nossa, minhas amigas já desistiram de mim. E meus pais às vezes estão tristes comigo, mas Deus sempre me ama, né? Então, aos 16 anos, Deus me ensinou uma coisa muito preciosa, que vem junto com outra mentira que a gente escuta por aí. Que o jovem, enfim, e as pessoas em geral, elas buscam o seu valor na beleza. E para as meninas, isso ainda especialmente, né? Para toda mulher, isso é muito, porque a gente vive num mundo onde a mulher, ela tem um padrão de beleza, né? E se ela não é assim, parece que ela nunca vai ser amada, ela nunca vai ser desejada. E eu tive, por incrível que pareça, que hoje eu não tenho muitas marcas, mas eu tive uma acne grau máximo, ao ponto de as pessoas me pararem na rua toda hora para me indicar remédio, para me indicar médico. E era até meio engraçado, assim, eu andava e as pessoas me parando, eu sou psicóloga, Eu ouvi as maiores barbaridades que vocês podem imaginar, assim. E constantemente aquilo, me dava umas facadas, assim, né? Que coisa, isso aqui não é meu rosto, né? Mas aquela experiência foi uma experiência que pode ser boba, quando tu já passou por tantas coisas na vida, mas na vida de uma adolescente de 16 anos, no segundo ano da escola, eu estava numa escola popular aqui em Porto Alegre, aquilo foi uma prova de fogo, assim, onde ali Deus disse, Aline, eu vou te mostrar que o teu valor nunca vai estar na tua aparência. Não importa o quão feia ou quão linda tu seja, ou as pessoas te acham, teu valor está naquilo que tu é. E foi um ano maravilhoso da minha vida, onde a acne só piorou, foi de março a novembro. Eu tinha tanta acne no meu rosto que eu nem cumprimentava as pessoas, assim. Não conseguia dormir de bruços porque me doía o rosto. E foi só no rosto. Então foi só assim para todo mundo ver. Mas ali Deus me ensinou isso. E hoje eu sou uma menina, uma mulher segura de quem eu sou. Porque eu sei que meu valor não está na minha aparência. Eu sei que eu não vou ser escrava da beleza e muito menos desse padrão que o mundo impõe de beleza. E isso é o que Jesus faz na nossa vida também, né? Ele nos livra dessa escravidão, principalmente as mulheres, de terem que estar sempre bonitas, sempre plástica e nunca envelhecer. Isso é uma mentira. Porque quando a gente busca, né, estar do lado de um homem que nos valoriza pelo que nós somos, e é um homem que Deus tem para nós, é esse o homem que Deus quer, Ele vai nos amar pelo que nós realmente somos, né? Então essa é a segurança que eu tenho, assim. Então quando vem os meninos me elogiar, eu já fico assim, tá, tu gostou da minha aparência? Porque isso já se queima comigo, né? Porque eu sei o valor que eu tenho. Eu não quero um homem que goste de mim pela minha aparência. Então essa é uma segunda verdade que Deus mudou na minha vida. E aos 17 anos, então eu fiz vestibular para Direito, eu era super estudiosa, me matei estudando para passar de primeira, passei. E hoje eu estou me formando, depois de 5 anos, depois desse ano na Austrália. E eu recebi muitas ofertas na faculdade. Faculdade é outra vida, né? Tu tem teu carro, tu tem independência, tu tem que estudar, tu sai, tu faz o que tu... não o que tu quer, né? Mas tu tem muito mais liberdade, né? Do que tu geralmente tinha. E foi ali que Deus Ele me ensinou mais uma coisa, que o meu valor, ele não estava na minha posição social. E isso ali no PUC, no Direito, para quem conhece, o curso mais badaladinho da PUC, foi uma prova de fogo também. Minhas amigas eram todas meninas de classe alta, todas com seus carros, suas viagens para o exterior. Era esse o meu grupo de amizades. E ali, meus olhos assim sentiram vontade de me deslumbrar com essas coisas. Me deslumbrar com dinheiro, me deslumbrar com posição social, até de novo com a beleza. Mas ali, quanto mais fundo eu ia na vida delas, conhecendo, mais eu via quão sem sentido era. As festas que elas tanto falavam, que elas iam e que eu fui uma vez, no fim da festa eu falei, é isso? É isso que vocês tanto falam?
Ao entrar, eu fui olhada dos pés da cabeça, que sapato que eu tava, que vestido que eu tava, que bolsa que eu tava, que carro que eu cheguei. Lá todo mundo falando, comentando, falando um dos outros. Eu falei, aqui as pessoas ficam falando umas das outras, uma competição, quem era mais bonita, ninguém se elogia, ou aquele elogio, né, ai amigo, que bonita, aquela coisa falsa. E Deus abriu os meus olhos e falou, Aline, aqui não é o teu lugar, aqui não é o teu lugar, é um lugar de falsidade, e não adianta, por mais que a gente se engane, é assim, é assim. Hoje eu fui e vi, ninguém me diz o contrário, não é porque eu tenho uma história, né, eu não fui em muitas festas, não porque meus pais me proibiram, mas porque logo eu vi, é isso? Eu vou entrar num lugar, eu vou ficar dançando, eu vou me encher a cara para me divertir, porque enquanto eles não bebem, não ficam alegres, eles não se divertem. É isso? É aqui que está a tua alegria? Vocês não têm nenhum diálogo direito uns com os outros, vocês não trocam ideias, pensamentos, ideologias, ninguém, sabe? Ninguém é legal pelo que tu pensa, pela tua opinião. É isso? E naquele dia eu lembro que foi uma experiência tão boba. Foi um aniversário de uma socialite em Porto Alegre. E eu lembro a festa linda, chiquérrima, uma família importante. E eu lembro que eu saí dali e falei, Deus, obrigada, porque meus olhos já foram abertos para enxergar que a minha alegria não está nessas coisas. Então, outra verdade que eu aprendi na faculdade foi que o jovem busca seu valor na carreira profissional, no sucesso. Isso estava diante de mim. Aos 17 anos, eu era muito estudiosa, comecei a estudar, sempre me destaquei nas minhas turmas, na faculdade. Aí se abriu diante de mim assim, nossa, Aline, realmente agora tu é adulta, tu pode ganhar dinheiro, tu pode te formar e fazer um concurso público, trabalha 3 anos, vira uma juíza federal, ganha 19 mil, e aquela carreira assim se abriu diante de mim, sabe? Os concursos, a advocacia, e todo aquele charme que tu acha no início, assim, tu te deslumbra mais do que a realidade, né? Depois tu vai no foro uma vez, tu sente que a coisa não é tão fácil. Mas aquilo tudo se abriu diante de mim. E eu vi as pessoas que não tinham condição, querendo uma ascensão, querendo encontrar numa ascensão social, querendo encontrar na faculdade uma salvação, tipo, até agora eu não fui ninguém, porque meus pais eram uma família simples, mas agora eu vou mostrar para todo mundo quem é que eu vou me tornar. E eu via, o que eu mais vejo na PUC são pessoas em busca de poder, pessoas em busca de posição, pessoas em busca, sim, só em busca disso, em busca de dinheiro. O que elas vão fazer por trás daquilo eu não consigo enxergar. Não consigo enxergar o coração delas em querer fazer a diferença. Sendo que nosso curso é um curso tão lindo, né? Deveria ser uma profissão tão nobre, né? Traz a justiça, que tem tantas funções no nosso país. E talvez por causa dessa índole é que a gente vê o resultado lá, nos nossos ministérios, na nossa Brasília, da corrupção. Porque não muda. Se aos 18, 19 eles são assim, aos 40 e poucos, eles não vão ser diferentes. Daí começa a me cair a ficha, por isso que muitas vezes meu pai está convocado. Eu começo aqui na universidade. Então, tá deixando a política de lado, eu entendi assim que não era uma carreira que me daria realização. E isso se marcou ainda mais na minha vida ao ir para a Austrália. Que eu vi que tudo bem, eu posso ser uma advogada, posso ser uma juíza, posso trabalhar, fazer meu trabalho, ganhar meu dinheiro e ir para casa, mas o que isso vai fazer de diferença no lugar onde eu estou? Que legado que eu vou deixar com o que eu faço? Eu vou influenciar pessoas? Ou simplesmente vou viver para mim mesma? E hoje esse é o meu desejo. Sexta-feira eu tive uma entrevista de trabalho e na frente de vários advogados, numa sala linda de reuniões, eu falei, olha, eu quero deixar bem claro que eu não busco aqui primeiramente um retorno material, mas eu quero ser realizada no que eu faço, eu quero amar o que eu faço e quero que o meu trabalho faça diferença na vida de pessoas. Eu quero que ao fim da minha vida eu possa olhar para trás e dizer, olha quantas pessoas eu mudei, eu ajudei
a transformar, quantas realidades através da minha vida. E essa realização, assim, esse clique, essa ficha que caiu, também vem só através de Deus. Porque as pessoas, elas andam por aí e não culpam elas não enxergam que elas podem fazer a diferença para os outros. Elas querem viver para si mesmas, para sua família, para o seu bem-estar ali. Mas quando tu descobre a alegria de fazer algo que traz um impacto muito maior do que só a tua família, muito maior do que só o teu mundinho, e tu vê as pessoas com a gratidão, e tu vê que Deus te usa como fator de transformação na vida de pessoas, isso é uma realização que dinheiro não paga. E é hoje isso que eu busco, também baseado na Bíblia. A Bíblia tem um versículo que eu gosto muito, que diz assim: vive de modo digno. E eu entendo assim muito esse versículo como: faz a tua vida valer a pena, sabe? Faz valer a pena. Não valer a pena porque eu curti, gastei todo o meu dinheiro, conheci o mundo inteiro e comprei o mundo inteiro. Mas faz valer a pena tu olhar para trás e ver que tu deixou um legado, que tu deixou um rastro. E esse rastro ele só vai ser eterno e vai durar quando for um rastro que Deus vai estar conduzindo na tua vida, que vai ter um pinguinho de Deus em cada uma dessas pegadas. E essa, assim, como eu só tenho 22 anos, né? Basicamente, assim, essa é a minha história, né? Agora não preciso mais. O que, na verdade, assim, orei muito antes de vir pra cá. Eu não queria que eu viesse só falar, assim, por falar pra vocês, sabe? Eu sei que vocês já é a terceira vez que vocês vêm, né? Alguns outros. Existe algo dentro de vocês, me deixa feliz isso, que vocês estão se dando conta que vocês precisam de algo mais. Tem algo faltando. Não importa se eu tenho dinheiro, se eu tenho... Tem algo faltando. E o meu testemunho é bem diferente daquele rapaz, senhor, jovem, enfim, que veio e falou ali. Eu não precisei experimentar bebida, não precisei experimentar drogas. Na verdade, eu nunca namorei, nunca fui beijada. Nunca me envolvi num relacionamento. Isso pra mim é muito sério. E não precisei de nada disso. Não precisei chegar no fundo do poço para pensar: bah, Deus, onde tu tá? Jesus foi a minha primeira escolha. Eu nunca me arrependi disso. Foi a minha primeira escolha aos 8 anos, reafirmada aos 11, e Ele sempre vai ser a minha primeira escolha. E é um incentivo para vocês, se vocês têm filhos, se vocês têm... Ensinem as crianças no caminho que elas devem andar, baseado em princípios que a Bíblia diz. E a Bíblia fala que ainda que elas forem velhas, elas nunca vão se desviar. E eu sou prova disso. Meus pais um dia me ensinaram: Aline, esses são os princípios que vão te fazer feliz. A gente não vai te obrigar, mas aqui está a verdade. Tu pode escolher seguir isso, ou tu pode escolher aprender dando tuas próprias cabeçadas. E de alguma forma, graças a Deus, eu disse: tá bom, eu vou escolher. Vendo o exemplo dos meus avós, vendo o exemplo dos meus pais, vendo que eles eram felizes obedecendo. Eu era cercada de exemplos. Eu disse: Aline, só se for uma idiota para não seguir isso. Porque tá na cara que para ti ser feliz, você tem que obedecer esses princípios. Que Deus que te criou sabe como te fazer feliz. Então, como eu falei, aquela frase, né? Não são as boas ou más, as intenções que determinam o nosso futuro. Tem muita gente boa nessa terra. Quanto mais eu tô ficando velha, mais eu descubro. Tem muita gente querida, muita gente boa, gente assim que se importa com o próximo. Mas não é isso que determina o nosso futuro. Isso às vezes até ajuda. Mas é o caminho que a gente decide andar hoje. E, na verdade, é a perspectiva do destino que tu quer chegar. Onde é que eu quero chegar com a minha vida? Eu estou só vivendo, indo pela correnteza? Onde eu quero chegar? E tem um versículo na Bíblia que eu gosto muito, que diz assim: Jesus fala dele mesmo: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vai chegar ao Pai se não for através de mim. Pai, desde pequena eu ouço isso. E quanto mais velho eu fico, mais eu comprovo que não existe nenhum outro caminho que leva à felicidade. Não existe nenhuma outra verdade que não é a verdade que a Bíblia fala.
E não existe nenhuma outra vida fora de Deus. Porque as pessoas dizem, eu vou curtir minha vida, aquilo não é vida. Aquilo só leva elas à destruição, pouquinho a pouquinho, algumas mais, algumas menos, mas só vai levando elas à destruição. Então, esse caminho que hoje cada um de nós pode decidir, eu não sei se vocês já decidiram, ele é uma decisão hoje. Não importa o nosso passado, não importa os erros que a gente cometeu. Eu tenho muitas amigas que, no decorrer já da adolescência dela, os pais vieram conhecer Jesus e apresentaram esses princípios. Um pouco mais difícil, porque foi um pouco mais tarde. Mas hoje elas dizem, graças a Deus, que os meus pais não desistiram de mim, que os meus pais me ensinaram a verdade. E tantas dores que eu podia passar, hoje eu fui livre disso. Livre de mágoas, livre de experimentar relacionamento com homens que só iam me querer por uma noite. Livre de festas, beber, ser presidente Carlos. Fui livre disso. E sabe, não importa se tu já experimentou essas coisas ou não também. Porque nosso Deus é um Deus de novos começos. Isso que eu amo. Porque meu testemunho podia ser totalmente diferente, como o daquele rapaz, mas eu ia com o mesmo orgulho, com a mesma alegria compartilhar para vocês, porque o nosso Deus é um Deus de novos começos. Ele é um Deus que não apaga o nosso passado, sabe por quê? Porque a gente se lembre de onde Ele nos tirou. Porque senão a gente é tão, às vezes, assim, que a gente ia fazer os mesmos erros, né? Se a gente esquecesse de tudo. Então Ele nos deixa lembrando, para nos mostrar, olha de onde eu te tirei, menino. E eu sei de onde Deus me tirou. Mesmo aos 11 anos, eu seria uma filha rebelde dos meus pais, bateria boca com os meus pais. Eu sou super independente já, assim, de personalidade. Imagina sem Jesus na minha vida. Eu teria ido em muitas festas, talvez teria morando fora, porque eu amo morar fora, e seria rebelde dos meus pais. Mas graças a Deus, foi de lá que Deus me tirou. Eu não precisei experimentar, mas eu já sei até como eu seria. Eu seria assim. Daria muito desgosto para os meus pais, muita tristeza. E hoje, assim, eu não sei, né, o quanto vocês tomaram essa decisão, assim. Se vocês já tomaram essa decisão, eu quero encorajar vocês. Esse é o melhor caminho. Às vezes o início é difícil, porque o início, ele pede que a gente, às vezes, abra mão de coisas que a gente gosta. Que na hora a gente ainda não viu o valor que Jesus tem. Mas essas atitudes de fé vão te levar para uma vida tão abundante. E sabe, hoje não importa o quanto, eu sou muito estudiosa, o quanto eu estude, quantas teorias, quantos homens eu já ouvi falar, doutores, que vão totalmente contra a palavra de Deus, colocam o cientificismo acima de tudo. Nada, nada, nada desmente a experiência que eu tive com Deus. A cura que eu tive daquela acne foi um ovário policístico. O ovário é para ter de 3 a 9 centímetros cúbicos. Meu ovário tinha 27 e 19. Por isso eu produzia muito hormônio e tive essa crise. Uma pessoa orou por mim e eu criei. Eu fui curada. Fui fazer o exame aos 16 anos. Fui fazer o exame, meu ovário estava 3 e 4 centímetros. Ninguém me explica isso. A minha médica disse, ai, não sei o que aconteceu. Tu tomou só um mês de remédio. Eu disse, eu sei o que aconteceu. Ninguém diz pra mim que a voz que eu escuto de Deus me consolando, me animando e me encorajando é mentira. Porque eu ouvi Deus direcionando a minha vida e eu ouvi que deu certo. Não era da minha cabeça. Porque as coisas que às vezes Deus me pediu foi muito diferente do que a minha cabeça ia querer. Então eu animo vocês, não desistam dessa decisão. Não desistam desse caminho, porque é o único caminho. Talvez vai ser difícil porque vocês são os primeiros da família, não sei, novas famílias vindo, filhos, mas existe toda uma família pronta a receber vocês. Existem vários jovens como eu, vários jovens também com a mesma história, que estão prontos a receber, prontos a te receber, Leonardo, nessa família, prontos a andar contigo, prontos a ser teu amigo e te mostrar que esse caminho com Jesus é o melhor caminho. Que não há nada melhor, não tem mulher que pague Jesus. E um dia Ele vai te dar uma mulher também muito linda, muito querida. É essa certeza que a gente tem, né? Então, eu não sei assim, se alguém aqui
não tomou essa decisão e quer tomar. Um dia eu vi um exemplo que eu gostei muito, que é a prova de GPS. Eu gostei porque quando eu morei na Austrália, eu vivia me perdendo, porque Sydney é enorme. E a gente sempre andava de GPS. E não foi nenhuma nem duas vezes que a gente errou as entradas para as highways lá. E o GPS dizia, recalculando. Dá um nervoso isso aqui, né? Porque tu tá louco pra voltar pro caminho e fica ali recalculando, recalculando. Sabe o que é isso que Jesus faz com a nossa vida? Às vezes a gente tá num rumo, tá totalmente atrapalhado. E vem Jesus e diz, deixa eu recalcular. Se a gente diz sim, ele recalcula. E nos põe de volta na rota. Então, esse é o meu testemunho. Ele é simples, mas ele é um testemunho que eu sei que encoraja os filhos, encoraja as famílias de vocês. Não desistam dos filhos de vocês, não desistam de ensinar. A Bíblia fala em inculcar, inculca neles a verdade. E ainda que eles forem velhos, eles nunca vão deixar de honrar vocês. Eles nunca vão deixar de amar vocês. Eles nunca vão desobedecer vocês. Porque eles entenderam. E eu não sei se alguém aqui, né, quer tomar essa decisão com Jesus hoje. E eu estou disposta a orar com vocês. Um dia alguém orou comigo e isso mudou a minha vida. E eu estou aqui numa segunda-feira, muito feliz, porque eu amo falar de Jesus, porque Ele mudou a minha vida. Ele mudou a minha vida por completo. Então, se alguém quer tomar essa decisão hoje que não tomou, né, eu posso orar. Pode levantar a mão se alguém quiser que ela ore. Ou seja, quer? Então pode vir à frente. Quem quiser vir à frente. Quem quer confirmar a decisão que não fez, que não entendeu direito. Só mostra levantando essa igreja. Legal. Linguagem bem simples. A oração, assim, quando a gente toma uma decisão por Jesus, né, é muito simples. Fala de a gente convidar Deus, né, a governar a nossa vida. E diz que Ele vai perdoar nossos pecados e vai nos dar esse novo começo. Então, tudo que a Bíblia pede é que a gente declare, né, isso, Deus, eu quero começar uma nova história, recalcula, né, o meu caminho, eu quero me repetir. Então eu posso orar, vocês podem repetir. Posso orar e vocês podem repetir. Deus, hoje eu confesso a minha necessidade da tua pessoa. Eu vi que até hoje eu governei a minha vida pela minha própria sabedoria. Muitas vezes me machuquei. Hoje eu te entrego a minha vida. Faz tudo novo. Perdoa os meus pecados. Me dá esse novo começo. Em nome de Jesus. É simples e é um passo de cada vez. É amanhã de manhã acordar e as situações vão vir. E eu digo, não. É só um pouquinho. Eu agora quero tomar uma nova decisão. Eu estou num bom caminho. E não se preocupem, porque a gente não aprende tudo, né, de um dia para o outro. O que é o nosso manual? É a Bíblia. A Bíblia é o nosso manual. Ali não está falando, né? Quem Jesus é, o que Ele fez por nós. E existe uma família, né, pronta a estar com vocês, a explicar, tirar todas as dúvidas, né? E tantas outras coisas que a gente pensa, que aqui eu sei que vocês não estão perguntando, mas eu sei que vocês pensam. E eu sou super racional, eu sou super assim, sabe? E quanto mais eu conheço Deus, mais eu vejo que é tão óbvio, quando tu entende a Bíblia, é tão óbvio que isso acontece, sabe? Então, encorajo vocês, né? Se vocês têm uma Bíblia, a gente tem, pode comprar para vocês, dar para vocês e vamos lá. Deixar uma família, a gente está Quer orar por ele? Quero tocar comigo, em nome de Jesus. Ó Deus, muito obrigada por essa oportunidade de ter aqui.
Muito obrigada, porque muito antes de eu pensar que eu estaria aqui, eu sei que tu planejou essa noite. Porque tu ama cada uma das pessoas que está aqui. Tu ama tanto elas que tu deu a tua vida por elas. E até a Bíblia fala, se um justo não daria vida por outro justo, imagina por pessoas como nós que há tantos anos a gente virou as costas para ti. Mas tu deu a tua vida, tu mostrou o teu amor por nós, dando o teu filho. E hoje eu te agradeço, Senhor, pela vida de cada um deles, Deus. Guarda a vida deles, continua revelando a tua verdade, continua revelando o teu caminho, mostrando que a vida que eles muitas vezes planejaram só ia levar eles à destruição. Agora mostra a verdade, mostra, Deus, o propósito lindo que tu tem para a vida deles, que tu tem um plano para a vida deles, que eles não estão nessa terra por acaso. E que tu está louco para realizar esse plano na vida deles. E eu sei que cada um deles vai ser muito feliz ao viver esse propósito que tu tem para eles. Cuida deles, Deus, guarda eles no retorno para casa. E aqueles que têm filhos, que agora tem que começar tudo de novo, com as suas famílias, filhos, enfim, dá força, Deus. Que a minha história, que eles lembrem da minha história, que eles lembrem que se eles ensinarem, o Senhor vai ser fiel, eles não vão se desviar. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém.